Prontinho, já iniciamos. Olá pessoal, bom dia. A gente vai só aguardar alguns minutinhos, 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Então, em breve a gente já vai dar início aí ao nosso bate-papo, tá bom? Oi, bom dia. Aproveitar essa cabeça? Só aguardando mais uns minutinhos para a gente começar. Sempre pode acontecer um atraso aqui para entrar, mas já já a gente já deve começar, tá bom, pessoal?
Bom, pessoal, então agora oficialmente, bom dia. Para quem não me conhece, sei que tem bastante gente que já são nossos clientes aqui. Para mim, para quem não me conhece, sou o líder aqui do time comercial da Best Saving. É um prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho e hoje trazer um grande parceiro nosso para falar de um problema ou uma dor ou até uma oportunidade que todos nós temos vivenciado, né? Todo mundo fala em IA, IA domina todas as conversas ou boa parte das conversas de tecnologia e a pergunta é como no nosso tema do convite, né? Você tem controle? Então, a gente não pode naturalmente proibir os usuários de trabalhar, nós temos que aproveitar o máximo da IA, mas sempre pensando, poxa, como que eu garanto a segurança dos meus dados? Então, para quem não me conhece, para quem não conhece a Best Save, pedi para o Tom passar para mim aqui a apresentação. Antes de começar, né? Então a gente tem aqui algumas pessoas também do time da Best, a Déia, o Guti, a Karine, a Júlia, a Puyati, que está organizando o webinar aqui com a gente. Obrigado pelo apoio. O time da Sky High, o Léo vai falar um pouquinho também. O Tom. Então a ideia é a gente poder hoje fazer esse bate-papo. O Tom vai fazer a apresentação. Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat e a gente aqui no paralelo vai selecionar todas essas perguntas aqui para entregar para o Tom aí ao final a gente poder tirar essas dúvidas. E para quem não conhece a Best Saving, nós somos uma empresa de tecnologia, uma empresa que busca ajudar nossos clientes a fazer um investimento mais inteligente da tecnologia. O que, que a gente quer dizer com isso no final do dia, né? Porque todo mundo sabe, eu imagino do lado de vocês, a gente que já está no mercado há bastante tempo vê a dificuldade que é fazer mais com menos, crescer, garantir os investimentos de tecnologia, ao mesmo tempo que a gente aqui no Brasil, principalmente, precisa lutar contra os impostos, precisa lutar contra as dificuldades do mercado, o dólar que é alto, então normalmente os produtos de tecnologia são indexados no dólar. Então, a gente sabe dessas dificuldades. E quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes, além de querer pagar melhor, economizar num contrato, a gente sempre vê as empresas com dificuldade também de usar melhor o produto. Então a gente tem feito um trabalho nesses últimos 4 anos muito forte para ajudar nossos clientes a usar melhor os produtos. Então, você que já é cliente nosso, com outras linhas de produto, contem com a gente, é nosso papel ajudar vocês a fazer o melhor uso da tecnologia. Ou seja, eu investi 10 milhões, mas mais importante do que eu no próximo ano pagar 9.500 é eu conseguir usar 70, 80% daquilo que eu adquiri e não 10, 15, 20%. Então, o nosso papel como um parceiro de vocês é garantir que vocês possam saber o que vocês estão comprando, saber o produto que vocês têm no ambiente, a capacidade que todas essas soluções podem entregar e fazer o melhor uso delas. Então é para isso que a gente está aqui e a gente busca sempre ter os principais parceiros de tecnologia, tanto para cibersegurança, como é a Sky High, como para outras linhas de produtos que a gente também trabalha. Eu vou passar a bola para o Léo. De novo, agradeço muito a presença de vocês. Um prazer, contem sempre com a gente. Léo, vamos nessa, porque eu não vou falar muito não, para a gente poder ir pro que importa. Ah, e lembrando que, um detalhe que eu esqueci, acho que a Ju comentou no convite, desculpa, Léo, eu sei que já mudou a idade, ao final do, do webinar, até para a gente poder estar mais preparado, né? Pensamento positivo para sábado. A gente vai fazer o sorteio aqui de uma camisa do Brasil para que a gente faça aí nossa parte e que sábado a gente tenha um bom jogo também, né? Que agora já começou a Copa do Mundo, a gente já tá todo mundo com esse tema aí na cabeça. Léo, é contigo agora. Com certeza. Pessoal, prazer conhecê-los, tá? Obrigado por todos que entraram. Me chamo Leonardo, né? Como o Rogério bem disse, eu trabalho aqui na área comercial da Sky High. Eu sou praticamente todo o ponto de apoio que vocês vão ter aqui, então é bem importante esse contato que eu estou tendo com vocês agora. Inclusive, é um grande prazer em conhecê-los, né? Como disse no começo da reunião. E aqui o intuito, como o Rogério disse, né? É abordar alguns pontos específicos, um produto específico da Sky High que consegue suprir boa parte das dores que os nossos usuários enfrentam no dia a dia, tá? Então, antes do Tom começar a explicar um pouco sobre esse produto, é legal entender sobre a Sky High, tá? Da onde veio a Sky High, de onde são as origens de uma maneira geral. Então, é bastante importante lembrar que a Sky High, ela nasceu
de uma empresa que veio lá em meados de 2011 chamada Sky High Networks, tá? Ela foi a pioneira no CASB do mercado. Então, toda vez que vocês escutarem essa palavra CASB e essa abordagem aí do ramo do SSE, inclusive é muito bom vocês estudarem um pouco depois no Gartner a respeito desse framework específico. A Sky High foi a pioneira. E lá em meados de 2017, a McAfee, antiga McAfee Enterprise, não sei se vocês conhecem ela do passado, ela acabou adquirindo essa empresa para dar um pouco mais de vazão e entrada nesse mercado. Logo após, a McAfee foi comprada por um grupo de investimento, o grupo STG, Symphony Technology Group, que fazemos parte até hoje, inclusive. E essa empresa, né, esse investidor que nos adquiriu, acabou verificando que atendíamos a dois mercados específicos. Um que é o SSE, que veio da antiga Sky High, e o outro que é o XDR, que é uma nossa empresa mãe aqui, chamada Trellix, tá? E aí, consequentemente, para conseguir trazer um pouco mais de credibilidade e visibilidade para esse mercado que precisaríamos entrar novamente, né, não com o nome McAfee, trouxemos de volta esse nome Sky High Security, tá? Que hoje, como vocês podem ver aqui, é uma empresa que tem diversas premiações quando o assunto é SSE, tá bom? Pode passar aí, quem estiver mexendo. E aí, qual que é o diferencial aqui da Sky High? A gente é uma das únicas empresas que consegue entregar todo o material de SSE, conseguimos atender todo esse mercado do SSE de uma maneira geral, e o nosso diferencial é que todo produto que você for adquirir, você consegue colocar tudo dentro de uma única plataforma de gerenciamento, seja a questão do Secure Web Gateway, seja a questão do ZTNA, seja a questão do CASB, como eu tinha bem dito, e todos eles terão as mesmas políticas de DLP aplicadas no dia a dia. Então você consegue ter a visibilidade consegue ter a visibilidade e o controle, independente do produto que você estiver usando, tá? Bastante importante lembrar disso. Pode passar aqui. E aí, para a gente já fechar, só falando um pouco das nossas áreas de foco, tá? Então, hoje a Sky consegue entregar um Next Generation SSE de ponta, que é justamente o mercado que a gente está inserido e o nosso foco principal do dia a dia. Tudo isso atrelado com ZTNA universal, então eu não preciso de Hypering, por exemplo, no dia a dia para conseguir entregar esse serviço para você, conseguindo também inspecionar todo o tráfego. Falar um pouco mais também aqui sobre essa segurança avançada de navegadores, que é o produto principal que a gente vai abordar, que o Tom vai abordar, né, da nossa dor do dia a dia. E com isso também entregar não só nos navegadores, mas também fazer todo o controle e a visibilidade dos dados que vocês vão estar aplicando no dia a dia. Então, seja quem está utilizando, para onde está utilizando, pode ou não utilizar. Aqui a questão não é simplesmente bloquear ou permitir, é restringir e fazer o controle e ter toda a visibilidade da cadeia que você vai estar gerenciando, tá? E aí aqui uma visão rápida da Sky High, depois futuramente vamos abrir outros webinars também para falar sobre outros produtos específicos, mas hoje a ideia principal é como que a gente vai ter a segurança nos navegadores. O usuário está usando o WhatsApp Web? Será que está tendo algum dado confidencial vazando? Aquele dado confidencial poderia Bom estar dia. sendo vazado? Opa, bom dia. E aqui eu já passo a palavra para o Tom, para já abordar especificamente nesse produto, que pode estar aí sendo uma dor no dia a dia e a gente não está sabendo como controlar esse produto, essa questão no dia a dia, tá bom? Então, um prazer conhecê-los. Depois a Ju vai mandar um e-mail oficializando, né, a reunião, e aí eu coloco ali meu LinkedIn, meu WhatsApp também, para que vocês possam entrar em contato, tá? E vai ser um prazer acompanhá-los no dia a dia aí, nas POCs, nas demos e nas negociações, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Maravilha. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou vendo aqui no chat bastante pessoas, amigos, parceiros aí também, clientes, tá? Para quem não me conhece, me chamo Wellington Pereira, faço parte aqui do time de Professional Service da Sky High. É um prazer aqui estar com a BetSave, um parceiro elite nosso, né? Teve a iniciativa aí, fez todo esse trabalho logística, né? De apresentar um tema tão importante para os clientes, né? E até mesmo, né? Para você que está nesse momento aí assistindo esse webinar, que ainda não é cliente nosso, Sky High, e que não utiliza a solução, eu espero que vocês tenham aí um bom aproveito nessa apresentação, tá bom? Bom, falando sobre o Browse Control, é interessante porque
se a gente pegar desde o início, daqui das antigas, a nossa maior preocupação sempre era o perímetro, né? Nós gostaríamos de colocar lá um melhor firewall, um melhor proxy, WAF, IPS, IDS, enfim, né? Várias tecnologias para proteger o perímetro. Porque, na verdade, antigamente, tudo era realmente o perímetro. Mas, conforme a introdução do próprio Rogério, do próprio Leonardo, que mencionou sobre o mercado, as necessidades, as demandas, as novas ameaças, as evoluções dessas novas ameaças, a automatização que elas têm hoje em dia, tivemos que nos adaptar também para proteger os clientes em relação a essas novas ameaças. E hoje, falando do framework SSE, por exemplo, o usuário ele tem que acessar os seus dados de onde ele estiver, né? E nós somos especialistas nisso, nós garantimos que não importa se o usuário final está dentro do meio corporativo, se ele está fora, tá? Nós fazemos com que ele possa acessar essa informação de forma segura e compartilhar ela de forma íntegra, tá? E para o destinatário correto. E aí, falando sobre o Browser Control, exatamente, a gente tinha ali algumas demandas importantes, alguns gaps que existiam no mercado, porque no final do dia, o navegador ela é uma ferramenta extremamente importante para o usuário final. Porque quando ele vai acessar o seu serviço, ele vai usar o próprio navegador, tá? Então, imagina o seguinte cenário, ele vai trabalhar com o navegador e é a partir dele que ele vai manipular as informações e os dados sensíveis, de onde ele estiver. Isso é importante, né? Porque eu não posso ser uma fabricante especializada em uma solução que só vai me garantir segurança em um produto específico. Eu tenho que ser muito bem agnóstico, né? Então, quando a gente começa a analisar com profundidade esses gaps, a gente vê exatamente a exposição desses riscos no navegador, como o Léo mesmo disse, né? O próprio WhatsApp Web, por exemplo, tá? E tantas inteligências artificiais que os usuários hoje utilizam para trabalhar com dados sensíveis, faz upload, faz algum post em uma certa IA, que muitas vezes os nossos clientes não têm essa visibilidade. Então, é importante entender todo esse contexto, porque aí, quando a gente começa a trabalhar, começa a fazer muito mais sentido, né? Eu sempre costumo dizer, para a gente falar de produto, primeiro a gente tem que entender a tecnologia por detrás dela, né? Então, mais para frente, eu gostaria de refrescar também uma memória aí, que é o seguinte, tá? Quando a gente fala de browser control, é importante a gente dizer que a gente não pode atribuir mais demandas para o time de TI da empresa, né? Eu não posso falar para o rapaz de TI lá, time de infraestrutura, de field, de suporte, olha, a partir de agora vocês vão ter que utilizar um navegador específico da Sky Security, porque a gente vai proteger seu dado sensível no WhatsApp Web ou na IA a partir desse navegador, né? Então, nós temos alguns problemas em relação a isso. Primeiro que você vai ter que gerenciar um novo browser para o seu navegador. Você vai ter que conscientizar o seu usuário a acessar a sua aplicação web ali somente para aquele browser, né? E muitas das vezes você tem alguma aplicação legada que não pode, tem que ser aquele navegador, tem que ser aquele browser específico. E aí, como que você vai aplicar um controle para esse navegador que a solução de browser control não suporta, né? Então, a ideia aqui, qual que é? É fazer com que você tenha visibilidade e controle de navegadores que vocês utilizam aí nesse exato momento. Seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Edge, seja o Opera, tá? O mais importante de tudo é você ter esses controles a partir deles, tá? Eu estou sendo bem breve nos slides, porque eu quero demonstrar isso muito bem na prática, tá bom? Mas é importante a gente mostrar, porque até para os clientes que já têm os nossos produtos, você não precisa fazer absolutamente nada. Então, se você já tem lá o nosso agente, por exemplo, a partir do momento que você já adquiriu o Browser Control, por exemplo, a única coisa que você vai fazer é só habilitar uma política e todas as suas classificações,
todas as suas políticas ali de DLP voltada para Shadow IT ou Shadow IA já serão aplicadas automaticamente. Então, isso significa que aquele gap que você tinha no WhatsApp, qualquer outra aplicação não selecionada, os famosos Shadow ITs ou Shadow IA, já terão alguns controles logo de imediato, a partir do momento que você habilitar essa política. E eu vou mostrar para vocês como é muito fácil, tá? Porque nós trabalhamos diretamente no navegador, né? E a parte que eu não posso sempre esquecer de reforçar é que nós somos agnósticos. Você pode utilizar qualquer navegador. Não precisa instalar nenhum outro navegador, porque nós acreditamos que o Browse Control ele tem que ser agnóstico, ele tem que funcionar aquilo que vocês já utilizam, não precisa criar ou instalar nenhum outro programa além disso, tá? Então, esse slide aqui só representa, né, essa análise de que nós fazemos essa pré-scan no próprio navegador, tá bom? E aí, só algumas palavras-chave que é extremamente importante. A cobertura com isso pode levar para dentro do seu ambiente, porque você pode fazer com que esse controle seja aplicado para usuários específicos, para grupos específicos, domínios, site, categorias específicas, tá? Que fazem toda a parte de controle dentro do seu ambiente. E aí o pessoal sempre me pergunta, mas é só DLP? Não, tá? Eu vou mostrar, inclusive, isso no nossa demo prático. Por isso que eu estou aqui sendo muito breve nas palavras do slide, porque a forma como a gente consegue analisar com mais profundidade usando o Browser Control, se você enviar, por exemplo, um código malicioso ali no WhatsApp, a partir do momento que o usuário copiar aquela mensagem, por exemplo, nós conseguimos inspecionar aquilo e identificar que aquilo é um malware, por exemplo. Isso é sensacional. Então, além da profundidade de DLP, nós também temos ali uma análise voltada para anti-malware também. Isso é sensacional. E aí eu vou mostrar a diferença entre uma máquina que tem já o proxy funcionando, tem o Browser Control, e uma com o Browser Control para vocês entenderem a diferença, tá bom? Então, eu vou só voltar aqui para o meu laboratório. Eu vou ter que tirar, tá, o slide, depois eu volto, tá bom? Porque senão eu não consigo ver aqui. Maravilha. Eu só gostaria que alguém do chat aí confirmasse se vocês estão vendo aí meu laboratório, só para eu ter aí um retorno, porque... Estamos sim, então. Perfeito, maravilha. Então, só para exemplificar, pessoal, é o seguinte, eu tenho essa máquina aqui, tá? Que ela tem o agente funcionando perfeitamente, e eu tenho uma outra máquina que também tem o proxy, mas não tem um browser control, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha que interessante. A partir do momento quando eu venho nessa minha máquina, tá? Vou fazer aqui um upload de arquivo com dado sensível, por exemplo, sei lá. Você vê que ele bloqueou e ele trouxe para mim essa informação de que, a partir daquele momento que o usuário fez um upload, nesse caso, ao Google Drive, ele apareceu esse pop-up. Agora, eu vou minimizar essa máquina, tá? Eu vou acessar a outra, tá? Olha que legal. O mesmo caso de uso, tá? Eu vou até fazer aqui com um outro site, por exemplo, ó. Vou fazer um upload de um arquivo, de um dado sensível. Veja que, nesse momento, o nosso proxy, ele bloqueou. Ele aplicou o DLP, mas ele não apareceu aquele pop-upzinho, né? Aquela tela, porque os nossos clientes, eles falavam muito sobre isso. Olha, bloqueou, tudo bonitinho, mas nós gostaríamos de que aparecesse ali um pop-up para dizer que aplicou as políticas de DLP e assim por diante. Então, o Browser Control, ele também traz para você essa visibilidade na experiência ali do usuário, essa identificação. E é claro que você pode customizar, né, a mensagem de bloqueio com seu logotipo, com sua mensagem customizada. A ideia aqui é mostrar apenas que, com o Browser Control, ele aparece um pop-up de bloqueio mostrando que bloqueou, né, se foi DLP, se foi GAN, por exemplo, e se um DLP, se um Browser Control, perdão, ele efetua o bloqueio, mas não mostra.
tá? Inclusive, se eu vim aqui em um outro exemplo, posso pegar aqui uma outra IA, tá? Selecionar aqui o arquivo. Ó, você vê que o arquivo foi bloqueado, né? Daqui é uma inteligência artificial aleatória aí que eu peguei. Você vê que ele bloqueou o arquivo, não consegui, mas não apareceu nenhum pop-up. Isso dificulta, às vezes, até para o administrador mostrar que foi nós que bloqueamos. Se a gente vir aqui também na DeepSeek e fazer o mesmo tipo de bloqueio, olha lá, bloqueou. Tá? Se eu voltar naquela máquina que tem o browser control, por exemplo, olha a diferença. Aqui já bloqueou. Eu poderia voltar aqui também, essa IA. Cadê? Vou pegar aqui um dado sensível, por exemplo. Olha a diferença, olha que bacana. Ele que já trouxe todas as informações, dizendo que foi uma política de DLP que bloqueou, ele traz para mim o nome do usuário, o tipo de bloqueio, que deu match com a política de classificação de dados, ele mostra o nome do usuário, quando foi, IP da máquina, foi bloqueado por conta de classificação de DLP, ou seja, você pode customizar isso aqui, tá? Então, logo de cara, a gente já percebeu essa diferença. Mas olha que interessante. Se eu acessar aqui, por exemplo, uma página da Acar, tá? Você pode acessar em qualquer momento aí e fazer um teste. Se eu selecionar esse código, por exemplo, e dar um Ctrl C, você vê que ele já bloqueou para mim. Tá vendo aí? Olha que legal. Por quê? Porque a profundidade que o meu browser control está dando para mim, ela é mais profunda. Tá? A gente já consegue fazer uma inspeção muito mais robusta. Aí, ó, de novo, aí, ó. Olha que legal. Tá vendo? Se eu pegar e voltar na outra máquina, e eu não tenho, por exemplo, o browser control, eu voltei para a mesma máquina, né? É esse daqui, ó. Agora sim. Ó. Ó, se eu vim aqui e copiar, não acontece nada. É claro que eu sei que o meu proxy ele vai bloquear. Se eu clicar aqui para fazer o download, meu proxy bloqueou, né? O meu GAN bloqueou. Mas você vê a diferença? A diferença é que quando eu simplesmente copiei aquele código usando o browser control, já consegui fazer um pré-scan antes mesmo de eu baixar aquele arquivo, fazer o download e assim sucessivamente. Tá? Se eu voltar, por exemplo, né, naquela máquina, vou até fazer o seguinte, vou até já ir para o WhatsApp, que é interessante. Essa máquina aqui, por exemplo, olha que legal, vou vir aqui, vou fazer um upload, cartão de crédito, conseguir visualizar, conseguir enviar. Essa máquina não tem um browser control, né? Mas eu tenho um proxy, né? Lembra do gap? Porque o WhatsApp e tantos outros serviços, eles têm a criptografia de ponta a ponta, o WebSockets, um protocolo que dificulta a inspeção dentro desse arquivo, para verificar se ali de fato eu tenho um dado sensível ou não, tá? Agora, se eu voltar na máquina que eu tenho o browser control, inclusive, olha que interessante, eu estou usando o Opera, tá? Porque o pessoal questiona muito, né? Mas o pessoal utiliza um navegador Chrome, eu sou obrigado a utilizar o Firefox ou Edge. Não, vocês veem que eu estou utilizando aqui o próprio navegador, tá? O Opera. Vou aqui fazer um upload de um dado sensível. Vou pegar esse aqui mesmo, que já bloqueou. Olha que interessante, tá? Isso daqui, para você que tem os seus colaboradores que utilizam o WhatsApp Web, é sensacional, tá? Por quê? Muitas das vezes, logo de início, você não quer bloquear, não tem nenhum problema. Você pode configurar dentro da console apenas o monitoramento. Então, você vai monitorando, vai identificando aquilo que o usuário está enviando. Se o seu dado sensível é PCI, PII, RI, PIBAN, enfim, né?
Você tem o seu dado sensível na sua empresa. E você, infelizmente, ali, né, foi obrigado a permitir o uso do WhatsApp, agora não é mais um problema com o Browser Control. Aquela IA que muitas vezes também utiliza, ou aquele serviço que utiliza uma criptografia de ponta a ponta, que o proxy ele não consegue chegar por conta dessa criptografia, por causa do protocolo WebSockets, por exemplo, agora você consegue, né? Juntamente com o proxy, você pode identificar qualquer tipo de serviço que seja de alto ou médio risco. Se o usuário tentar acessar ou enviar um dado sensível, você vai conseguir ter a efetividade do bloqueio também. E é sempre importante ressaltar, eu estou dando um exemplo aqui do WhatsApp e de algumas inteligências artificiais, porque hoje é dos maiores desafios, mas isso se aplica para qualquer site, para qualquer usuário, para qualquer grupo do seu AD. Então, o céu aqui é o limite, tá, gente? Outra coisa que é interessante, eu posso também simplesmente copiar o arquivo, tá? Vou minimizar aqui e vou colar aqui o arquivo. Já bloqueou? Olha que interessante. Vou fechar aqui rapidinho. Se eu voltar aqui um pouquinho, ó, eu tenho esse código aqui, ó. Se eu voltar aqui nesse código do WhatsApp e copiar, ó, ele bloqueou. Olha que interessante. Olha que bacana. Ou seja, agora eu não estou só liberando o WhatsApp. Agora estou tendo uma visibilidade daquilo que o meu usuário está aqui enviando. E aí muitos pode aí estar se perguntando, legal, tal, mas e se for mandar uma imagem, será que bloqueia? Olha que legal. Se eu vim aqui na parte de imagens, vou pegar aqui esse documento, e eu gostaria de deixar claro que esse aqui é um documento público, tá no Google, tá? Então, por isso que eu estou usando ele. Você vê que ele já bloqueou a imagem. Olha aqui, ó. Tem um dado sensível. Mas aí você fala, mas isso é normal, bloquear ali, usando o CR, imagem, dado sensível, eu já consigo ver, né? E já não é uma novidade isso. Mas no nosso caso aqui, eu estou usando uma inteligência artificial da SkyHigh para identificar esse dado sensível. Eu não estou utilizando uma expressão regular, tá? Como muitos outros fazem, para identificar um dado sensível. Eu estou utilizando uma inteligência. Ou seja, se eu pegasse um outro arquivo que ele identifique como um documento pessoal, ele também bloquearia. E eu vou mostrar isso para vocês lá na console. O mais importante aqui é vocês entenderem toda a parte conceitual, tá bom? E a parte efetiva, de fato, ali na operação mesmo, de como funciona. Eu espero que até o momento aqui, tá? Esteja claro, tá bom? Ou seja, eu demonstrei para vocês um upload de arquivos em uma máquina que tem um proxy, que trabalha com o GAN, tá? Que ele vai bloquear, mas se eu copiar só aquele código do GAN, ele não iria bloquear, tá? A partir do momento que eu utilizo o Browser Control, eu tive mais profundidade. Só o fato de eu copiar ali o código, ele já consigo identificar e bloquear, tá? Sem o Browser Control, eu consigo aplicar DLP para um determinado tipo de sites, mas não aparece o pop-up, lembra? Com o Browser Control, ele aparece para mim e eu consigo customizar, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela agora, da minha console. Deixa eu só logar aqui nela antes, para mostrar para vocês. Ô, Tom, Opa, desculpa te atrapalhar. Tem 3 perguntas aqui. Você quer que eu já Aham. falo para você, Por antes de favor. você entrar na console, aí, de repente? Por Então, favor. o Jefferson Botelho, ele fez a pergunta seguinte: se for um arquivo PDF, doc, etc., mas compactado, zip, RAR, etc., e se for inserida uma senha no arquivo compactado? Então, se o arquivo ele tem senha, não tem como você inspecionar porque ele tem senha. Mas você consegue bloquear na console qualquer arquivo que tiver senha, tá? Então, pensa assim, ó. Se você entende que existe a possibilidade do usuário ele
zipar um arquivo e colocar senha, tá? Nenhuma solução vai conseguir inspecionar porque o arquivo tem senha. Mas você pode criar uma política para que todo arquivo que tiver senha ou encriptado, ele seja bloqueado, né? Porque pensa assim, ó, existe dentro da empresa um processo onde o usuário ele envia dados sensíveis zipados com senha, né? Então seria uma exceção. Aí você poderia colocar uma exceção para esse usuário. E mesmo assim, você ter algo muito bem trabalhado, elaborado, né? E seguir ali as políticas internas da empresa, tá bom? Ou seja, se estiver zipado sem senha, a gente consegue inspecionar tranquilamente, tá? PDF, Word, tem zip. Se tiver senha, você consegue impedir, bloquear arquivos com senha nas políticas do Proxy também. Beleza? Qualquer outra pergunta? Tem mais duas. Se o aplicativo do WhatsApp estiver na máquina, ele bloqueia também? Isso. O que você vai fazer? Tá? Você vai bloquear o uso do processo ali do WhatsApp aplicação, né? Então, você bloqueia o uso da aplicação usando o próprio agente para forçar o usuário a acessar o WhatsApp Web. E aí você consegue ter um controle muito efetivo em relação a isso, né? Ou seja, você não libera a aplicação do WhatsApp forçando ele a usar o WhatsApp Web, tá? Com o próprio agente você consegue fazer isso também, tá? Por último, mas, pessoal, continue mandando perguntas, tá? Eu parei aqui porque, como vai para console, já estava muito quente esse assunto, é melhor a gente já matar essas dúvidas. O Wagner Crestani pergunta: esse browser Control consegue monitorar ou capturar as atividades dos apps, como WhatsApp, Cloud, instalados no PC, Windows, Linux e Mac? Ele também funciona em dispositivos móveis? Só volta a primeira parte da pergunta que ele. Ele está colocando no sentido seguinte: o browser Control consegue monitorar as atividades dos apps, como o WhatsApp, o Cloud e instalados no PC. Perfeito. Ele também funciona nos dispositivos móveis? Não, na verdade, é para o browser, tá? Não para os aplicativos, tá? Você consegue impedir o uso de alguns aplicativos pelo próprio agente, né? Mas lembre-se, né? O conceito de browser control é no browser. Então, é importante isso, tá bom? Eram essas E três, por sobre enquanto. para mobile, sim, tá bom? Para mobile, mesma coisa Mesma coisa, no navegador do mobile. isso. Tom, Pessoal, fique à desculpa, vontade. tem mais uma pergunta no Perguntas e Respostas. Acho que agora sim é a última, tá, Tom? Aham. É, Hum. quais categorias de imagens a ferramenta identifica no exemplo do WhatsApp? O Márcio perguntou. Qual categorias de? Imagens a ferramenta identifica no exemplo do WhatsApp. Isso, e tá levando em consideração, tipo, PNG, é isso? Ah, Eu entendi dessa forma. Deixa eu tá. ver, ele falou uma coisa aqui no chat. Eu entendi dessa forma, como PNG, JPEG, esse tipo de diferenciação de imagem, né? Dentro da. Depois eu posso mandar ali, dentro da nossa documentação, existe uma documentação que ele tem vários tipos de imagens que nós detectamos. É tudo aquilo, tá? São vários, tá? Então, de cabeça não Perfeito. lembrar todas, mas as mais principais, né? PNG, JPEG, entre outras, tá bom? Perfeito. Bom, Obrigada. eu vou mostrar aqui rapidamente a política, porque é importante mostrar a política, porque o pessoal fala assim, nossa, mas né, será que é muito difícil de configurar? E não, tá? A partir do momento quando você adquire, você pode ter toda a sua estrutura de política já pronta, definida tranquilamente. Uma vez que você adiciona essa rule set, tá? É aqui que vem a política do browser control. Por que que aquela outra máquina não estava funcionando, né? O browser control? Porque eu coloquei aqui, ó, para não funcionar somente para ela, né? Por isso que não estava funcionando. Mas eu poderia colocar, lembre-se, para todos os meus usuários, para os usuários específicos, para a categoria de sites específicas, eu defino exatamente aqui na política, tá? Por default, obviamente, vem para alt traffic, mas aí o céu é o limite, tá bom? Então você pode ir customizando da forma como for a sua demanda internamente, tá bom?
Então, a única coisa que eu só fiz aqui, só foi habilitar aqui o pré-scan. Tá vendo aqui, ó? Então, ele vai fazer um pré-scan em todas as minhas rule sets relacionadas ao browser control, tá? E a partir desse momento, ele vai funcionar perfeitamente. Agora, se eu vim aqui no incidente, olha que interessante. Primeiro, eu gostaria de enfatizar, por exemplo, as políticas aqui, ó. Eu até peguei aqui, fiz tantos. Aqui, ó. Ó, olha que legal. Você vê que quem identificou aquele documento ó, foi a nossa IA. Olha que bacana. Tá? Não criei nenhuma política ali de expressão regular, apesar de eu ter, né? Mas para esse caso específico, você vê que foi a nossa inteligência artificial que identificou aquele documento como um documento de identidade pessoal e acabou efetuando o bloqueio. E aí, obviamente, você tem todas as informações aqui, ó. Foi no WhatsApp que eu tentei fazer o upload desse arquivo. Quando foi o usuário, né, a ação, o dia. Novamente, você tem aqui o destino, tá? Você tem aqui o nome do arquivo. Se você quiser também integrar ali o seu data storage, né, na AWS ou na Azure, você consegue armazenar, tá, essa evidência, né, no seu bucket ali, S3, por exemplo, tá? Caso seja necessário para vocês, vocês conseguem fazer isso. No meu caso, como é um laboratório, eu simplesmente gerei aqui o incidente para vocês verem que foi detectado. Ó, os arquivos aqui, ó, por exemplo, você vê que esse aqui já pegou uma outra classificação. Eu criei as duas para vocês verem a diferença de quando você cria uma política baseada em classificação e quando você usa a IA. Você vê que aqui ó, não tem nada de IA, não aparece. Aqui, ó, se eu descer aqui a barra de rolagem, por exemplo, ó, vai mostrar as mesmas informações. O destino, o total de match, o dia, o usuário. E aí você pode trabalhar a questão do incidente, atribuir para algum analista trabalhar esse incidente aqui, tudo bonitinho. O destino, obviamente, o IP da máquina. Só que não tem aqui, ó, não aparece IA, porque esse tipo de incidente foi gerado baseado em quê? Baseado em expressão regular. Se eu voltar aqui novamente, olha a diferença aqui, ó, já aparece. Inclusive, ó, a nossa IA, ela teve 100% de certeza que esse documento, ele se trata realmente de um documento pessoal. Olha que bacana, tá? Eu tenho mais tempo, né? Tenho mais tempo, né? Tenho, perfeito. Então, aproveitando que eu tenho mais tempo, tudo isso, né, que foi criado, deixa eu só mostrar aqui a política de DLP, por exemplo, porque a ideia aqui é mostrar assim, ó, já tinha toda uma estrutura de políticas de DLP, tá? Agora, se eu voltar aqui, ó, olha que bacana. Aí, ó, tá? Até desativei algumas outras. Se eu clicar aqui nessa de Machine Learning, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a classificação. Veja que está aplicada para todo o tráfego, tá? E a classificação é ML Auto Classifier Adil. Vou até copiar essa classificação. No meu caso, apesar de ter colocado aqui salvar evidência, mas como eu disse, eu não tenho um bucket da AWS ou um storage da Microsoft, né, na Azure, para poder armazenar essa evidência. Mas se eu tivesse, ele armazenaria, tá? Você vê que a regra é bem simples. Quando eu vou lá na minha classificação, olha que interessante. Quer ver? Como eu já copiei lá. Aqui, ó. Tá vendo? ML Auto Classifier. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, não tem nada, nenhum tipo de expressão regular. Fechar aqui, dar um close. Continuar. Tá vendo? Não tem nenhuma expressão regular. Ele é realmente uma IA que vai analisar aquele final de arquivos. Mas é só para documentos, Wellington? Não, não é só para documentos pessoais. Eu poderia fazer para cartão de crédito também, RIPA, entre outros tipos de dados sensíveis dentro do meu ambiente, tá? E é legal porque ele vai aprendendo conforme a sua vertical, né? Aquilo que você trabalha. Isso é o mais interessante, tá? Por isso que eu sempre digo que a Sky High, ela
quando a gente fala de data protection, nós somos os melhores, porque estamos evoluindo conforme as novas ameaças, né? E uma vez que você tem agora uma visibilidade daquilo que o usuário está enviando de um dado sensível, seja via WhatsApp, seja inteligência artificial ou qualquer outro Shadow AI ou Shadow IT, você consegue efetuar o bloqueio, tá? Pessoal, tem mais alguma dúvida? A gente vai dar uma olhada aqui, Tom. Peraí, deixa eu Bom, ver do se tem meu alguma lado, acho que é pergunta isso, tá no. bom? Esse a gente já respondeu. Pergunta do Matheus. Já responderam Tem uma do, também. do Marcos Moreira, que é a possibilidade de bloqueio para versões portable de navegadores? Desculpa, qual que é a pergunta? A possibilidade de bloqueio para versões portable de navegadores? Você fala a versão portável de navegadores? Seria legal, poderia depois fazer um teste e mandar, tá? Poderia fazer um teste, Boa. bacana, boa. Então, essa aqui, Marcão, Marcos Moreira, a gente depois dessas dúvidas, a gente, Isso. por exemplo, essa específica, a gente faz esse teste e a gente compartilha com todo mundo depois. Tem mais uma Aham. aqui, do Botaro, do Alexander Botaro, nosso cliente. Uhum. Pergunta: além de realizar o bloqueio, o administrador é notificado com essa tentativa de envio de um arquivo sensível barra restrito? Sim, você pode. Isso é legal, porque esse restrito, inclusive, você pode até utilizar, se você tem aí o Wi-Fi, o MIP da Microsoft, por exemplo, né? Se você já tem essas classificações, esses labels da Microsoft, por exemplo, você pode criar. Inclusive, eu acho que até tenho aqui no meu laboratório, tá? Deixa eu ver se eu tirei, mas. ah, eu lembro que eu tinha, não sei se eu tirei, mas só confirmar aqui, ó. Aqui, ó, tenho sim. Ó, por exemplo, confidencial aqui, ó, tá? Você vê que eu fiz uma integração, tá? Dessa propriedade, desse metadado de uma classificação que eu criei antigamente, né? Meses atrás, alguns testes que eu fiz, e o valor da minha label era Sky High confidencial, por exemplo. Ou seja, você pode utilizar essas labels e criar uma política para bloquear esses dados sensíveis que tem a label confidencial, público, restrito, top secret, quer que seja, e aplicar as políticas de DLP juntamente com o browser control, né, para ter uma efetividade muito maior ali naqueles serviços de fotografia ponta a ponta, que usam WebSockets e assim por diante, tá? Mas funciona assim, beleza? Perfeito. Ó, Tá. até complementando, o Marcos, que fez a pergunta relacionada à questão das versões portable de navegadores, ele colocou que seria aqueles que rodam direto pelo pendrive, por exemplo, Aham. tá? Os navegadores que rodam, por exemplo, direto pelo Sim, pendrive. sim, sim, sim. Então, a gente faz o teste e volta E para todo manda. mundo. Perfeito. Mais perguntas aqui, deixa eu ver. Quais categorias já foi? A do Alan da Silva Ribeiro, ele colocou, é um agente? Pode conflitar com antivírus? Não, não, não vai conflitar. Inclusive, até uma excelente pergunta, porque o pessoal, muitas das vezes, acaba até utilizando o DLP endpoint para web, né? Então, pensa assim, ó, o seu DLP endpoint, ele utiliza muito I/O ali, né? No disco, na memória, enfim, muito processamento. E além desse gap que tem para esse serviço do WhatsApp, por exemplo, entre outras IAs, que acaba não efetuando o bloqueio, existe ainda, inclusive, algumas soluções de DLP que não tem uma efetividade ali nos navegadores, né? Em alguns navegadores, como o Opera, né? Ou até mesmo com o Firefox, acaba tendo uma intermitência. Então, o que que você poderia fazer? Qual que seriam as melhores práticas, tá? Você não utilizar o seu DLP ali de web, uma vez que você já tem uma solução de proxy, né, como a nossa, com DLP, com browser control, e entre outras funcionalidades que nós temos dentro do nosso portfólio, né, de proxy.
E deixar o seu DLP endpoint só para, de repente, para um dado ali para o pendrive, né, para impressão, enfim, em outras coisas desse tipo. Em relação ao antivírus, é a mesma coisa, tá? Não faz sentido você ficar inspecionando, por exemplo, o processo do proxy, entende? Então, qual que seriam as melhores práticas? Você colocar na exceção o processo do agente, do nosso agente dentro do seu antivírus, independente de qual for, tá? E outra coisa, tá? Que é interessante, nós conseguimos fazer com que, por exemplo, criar uma postura de segurança com o seu endpoint, com o seu antivírus. O que isso significa? Significa o seguinte, que se a sua máquina não tiver com o endpoint, por exemplo, instalado, o antivírus instalado ou atualizado, você consegue restringir ainda sites do usuário. Ou até, de repente, bloquear a navegação, enfim, né? A gente consegue fazer isso aí com o seu endpoint, seja com ele qual for, tá? Isso é importante porque você consegue criar essa postura de segurança, né, de compliance usando o seu próprio endpoint e com o nosso proxy, tá? Temos Bom, mais perguntas, Tom. boa. O Márcio perguntou assim: a ferramenta também atua no recebimento de imagens? Por exemplo, coleta a evidência de uma imagem recebida? Não, ali ele vai trabalhar porque assim, ó, o que vocês têm que pensarem, tá? A solução de DLP, o objetivo dela é prevenir o quê? O vazamento, não o recebimento, tá? Então, o conceito de receber, ele é um pouco diferente, tá? Então, não por questão de visão da tecnologia, tá? É claro que, vamos supor, se você criou uma classificação, por exemplo, de source code, por exemplo, de códigos, tá? E aí você pediu, o usuário pediu lá na inteligência artificial para ele gerar um código. Aí você consegue bloquear, tá bom? Se tentar copiar aquele código ali daquela IA, você consegue bloquear, tá bom? Mas alguém te enviou uma informação, uma imagem ali, né? Pelo WhatsApp, né? E você clicar em baixar, não faz muito sentido bloquear isso, né? Porque você está recebendo, você não está enviando, entendeu? Tá? Tom, temos mais uma. Ó, é, tá me ouvindo? Tô ouvindo? Pô, aqui minha câmera aqui Estamos. eu fechei, enfim. Para cenários de necessidades válidas para o envio de arquivos com dados pessoais, ou seja, o Marcos está colocando um caso onde realmente ele precisa compartilhar um dado pessoal válido. Como que o colaborador deve agir? Ah, com exceções, né? Então você pode criar exceção. Pensa assim, ó. A política de DLP, ela existe por uma razão, porque aí nós temos que entrar muito na política de classificação de dados da empresa. Então pensa assim, ó. Se eu tenho um dado que ele não pode ser enviado para nenhum domínio externo, tá? A primeira coisa que eu preciso entender dentro dessa política é: existe exceções? Tá? Então, a Júlia pode enviar esse dado para um domínio externo? Tá? O Rogério pode enviar? Qual departamento pode? E se pode, né, qual é a métrica? Uma vez que você tem essa métrica, você cria uma exceção. Tá? Seja para um usuário, seja para um destino, né, seja para um arquivo, enfim, né, você consegue criar exceções. Mas o mais importante de tudo é ser você sempre analisar o quê? A política de captação de dados. Porque se você cria uma política, por exemplo, para bloquear um dado sensível, e toda vez que ocorre um bloqueio você libera, então tem duas coisas erradas. Ou é a política, ou é o processo interno, né? Não, essas duas coisas não podem estar juntas, porque a, a exceção acaba virando uma regra. É esse o ditado que a gente sempre diz, né? Quando você tem uma política de captação de dados, uma política de DLP para bloquear, e você tem muitas exceções, né? Mais exceções do que a própria efetividade, a exceção acaba virando uma regra. E aí tem que analisar se o que está errado é a classificação que foi criada ou se é o processo interno que está ali com uma deformação. Beleza? Perfeito. Mas exceções a gente consegue fazer. Tom, nós temos duas perguntas ainda, mas a gente vai começar. Eu volto com as perguntas. Pessoal, pode colocar as perguntas no chat aqui ou na parte de perguntas e respostas aqui, que a gente está de olho. Mas eu queria com a Ju, bom, Uhum. eu acho que primeiro agradecer, poxa,
todo mundo que participou, realmente, a gente fez até, nem esperava tanta gente participando com a gente, muito, muito legal, né, pela quantidade de convites que a gente disparou, até para que fosse um evento que a gente pudesse responder as perguntas, a gente não convidou tanta gente, mas foi muito, muito bacana, agradeço muito a participação de todos vocês. A gente queria fazer agora um processinho onde vocês tá aparecendo para todo mundo o QR Code na tela, né, que vocês preenchessem esse forms, que a gente vai fazer o sorteio da camisa do Brasil. Então é fácil, né, Ju? É só QR Sim, Code, são é algumas só perguntas. escanear o QR Code que está na tela. Para facilitar também, eu vou colocar o link no chat do Forms, para o pessoal que Tá preferir bom? responder pelo computador. Mas quem quiser já ir respondendo pelo celular mesmo, é esse QR Code que está aí na tela na apresentação. E aí a gente vai pegar a relação de todo mundo que respondeu E e vamos fazer ao vai vivo. fazer o sorteio aqui ao vivo para vocês. Enquanto o Perfeito. pessoal vai respondendo o form, se vocês quiserem dar continuidade nas Isso. perguntas. Perfeito. Então, enquanto vocês naturalmente têm um tempinho aí para vocês fazerem, Tom, mais uma perguntinha. Agora vamos perguntar pro Tom. Tom é o cara da Vamos ferramenta, aproveitar, vamos então vamos aproveitar. aproveitar. Mas é legal que assim, o Tom da Sky High tem também o Walter, e aqui do nosso lado também a gente tem também mais pessoas no time, então é bacana que vocês vão poder, naturalmente, quem quiser depois ter um entendimento mais específico, uma necessidade, para o meu ambiente, porque é o que o Tom comentou aqui, muitas respostas, naturalmente, vão depender muito até da necessidade específica de vocês, do ambiente, porque naturalmente o negócio, cada um aqui, a gente está falando de negócios totalmente diferentes, cada um vai ter uma necessidade específica. Tom, o Jefferson Botelho fez mais uma pergunta aqui. Se há um ou mais sistemas web, on-premises ou cloud, corporativos, que permite o envio de documentos com dados pessoais de cadastro, como evitar o bloqueio nesse cenário? Ficou clara a pergunta ou quer que eu Isso. repita? Só ficou um pouco subjetivo na questão de aplicações on-premise, né? Acho que eu tive esse entendimento. Só repete para mim essa parte, por favor. Se há um ou mais sistemas web Uhum. corporativos, que sejam on-premise ou cloud, que Ok. permite o envio de documentos com dados pessoais de cadastro, como evitar o bloqueio nesse cenário? Exceção, né? Então, assim, ó, porque assim, ó, pensa assim, ó. Teve um cliente esses dias, né? Se o envio, você tem que pensar assim, ó, sempre no destino, tá? Se o seu usuário final ele está fazendo um upload de um dado sensível, seja uma aplicação on-premise, tá? Que ele tem ali dentro do ambiente corporativo dele, ou na nuvem, você tem que entender assim, ó, é permitido, tá? Se é permitido, coloca na exceção esse destino, não tem problema, tá? Não quer dizer que todo dado interno pode ser enviado para lá, entende? Porque sempre digo, quando a gente fala de DLP, existem dois destinos, tá? Aquele usuário interno e aquele usuário externo, tá? Aquele usuário que está enviando a informação, às vezes existem informações que nem de interno para interno pode, né? Então, o RH não pode enviar informações, né, de pagamento para um outro colaborador que é de outro departamento que não faz sentido, até falta de ética. Então, existem é, políticas que impedem isso, tá? Então, independente se é on-prime, se é cloud, você sempre precisa entender o seguinte: ele pode enviar esse dado para aquele determinado serviço, seja ele on-prime ou não. Então, vou dar esse exemplo aqui. A gente está usando ali o WhatsApp, por exemplo, né? Uma aplicação externa, cloud, tal, tal, tal. Então, existem alguns dados que o usuário pode enviar, sem problema nenhum, para lá, arquivos, desde que não seja um dado sensível interno. E quem é que vai determinar o que é sensível? É o negócio, é a sua política de proteção de dados. Então, antes mesmo de eu pensar em bloquear qualquer coisa, a gente tem que entender qual que é a política de proteção de dados, o seu dado sensível. Porque o DLP, ele não pode se transformar em um CIEM, né? De eu monitorar qualquer coisa, tudo, gerar incidente de tudo, de qualquer coisa, para qualquer destino. Não, isso não é o objetivo. O objetivo da LP é trabalhar, né? Você tem uma visibilidade para onde que o seu dado sensível ele está indo, né? De origem e destino. Esse é o objetivo, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma, Tom. Até aproveitar e agradecer o Thiago, Thiagão, ó, lá da CLM, nosso parceiro, Ô, que, Thiago, um que abraço, meu amigo. Thiago tá respondendo aqui no chat também algumas. É, eu não sei, eu acho que agora das perguntas, deixa eu ver se passou alguma. Não sei, Ju, mas eu Teve acho que a uma gente aqui, falou todas aqui. tem uma que mencionou aqui o USB. Ele executa algum bloqueio de conteúdo na porta USB? Não, tá? Acho que é Lara, é isso? Lara Pereira, tá? Essa passou É, por mim. isso. É Yara, né? Uhum. Isso aí é que nem eu mencionei, tá? Isso aí você teria que ter uma solução de DLP na camada de endpoint, tá bom? A gente trabalha ali na camada de web, tá? Então, faria mais sentido você fazer isso no DLP endpoint, tá bom? Ju, recebemos os cadastros, Recebemos. Eu tô tá de colocando acordo com tudo a aqui, quantidade. tá Ah, bem peraí, É, tranquilo. eu tenho que fazer o meu também, peraí. Ah, então você não vale, já vou deixar avisado. Em se eu ver aqui que saiu Pô, não Leonardo, vale. Wellington, Ah, Foi o primeiro a me inscrever, Marcos, eu poxa. vou barrar. Foi o primeiro a me inscrever. que isso, Ju. Peraí, gente, só um minutinho que eu tô colocando aqui no nosso sorteador online e aí eu já compartilho a tela para sortear aqui junto com vocês, tá? A camisa vai dar sorte, hein? Agora eu me compliquei, né? Falar isso. Porque depois se perde, aí a culpa é a Não camisa do coloca a sorteio mão da no Best fogo, Saver. Não, Rogério. ó, não começa a indicar não, cara, pô. eu acho que quem ganhar aí, ó, tem que dar sinal de vida, habilitar a câmera, né? Tem que Pode. É, eu mostrar. também acho. Eu posso permitir o microfone e a câmera Isso. aqui para quem. Então, eu vou roubar sua tela, tá? Pode Para pegar. fazer aqui o sorteio. Tira aqui o compartilhamento. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com todos os nomes bonitinhos do pessoal que já respondeu. Tem alguém que não E respondeu vamos. ainda? Ah, já foi, então. Ixi, agora já foi. Ops, É. Agora foi. Igor Igor Amaral. pessoal, Igor Amaral. Amaral, ganhador. Deixa eu Parabéns, descompartilhar Igor. Ganhou a minha tela. amarelinha, hein? Ganhou a amarelinha. Igor, dá um sinal de vida se você tá por aqui. A gente vai entrar em contato, tá? Para pegar tamanho, para onde tem que enviar a camiseta, Ó, tá ele bom? respondeu aí, ó. Aê, Estou o Igor aqui, tá ó. por aqui. Tá ligeiro. É, Beleza, parabéns, Igor. Obrigada para vocês todos que participaram, pessoal. Para a gente isso é muito gratificante mesmo ter todos vocês aqui. E, Rogério, alguma consideração final? Rogério, Léo, Wellington? Muito obrigado, pessoal, de novo. A gente fez aí, tentou respeitar bastante o tempo, acabamos passando 4 minutinhos, uhum. mas a gente vai depois, naturalmente, vocês devem receber o informativo, inclusive aquela pergunta Sim, do teste. Contem com a gente, acho que esse é o recado mais importante. Não dá para proibir a galera de usar IA, acho que a gente tem que aproveitar esse momento, acho que é um momento se for filosófico, é um momento muito importante, acho que da história humana, né? Então, realmente, a gente tem visto evoluir muita coisa com inteligência artificial. Não dá para perder esse bonde, mas ao mesmo tempo não dá para a gente deixar a, a questão da segurança de lado. Então é importantíssimo que vocês se preocupem com isso e contem com a gente. Acho que é isso, esse é o recado. Obrigado de novo. Tom, Léo, fiquem à vontade também se quer falar alguma coisa. E eu ainda acrescento não só IA, mas se vocês forem ver hoje, principalmente comunicação que facilitador que temos no Brasil, não só no Brasil, mas praticamente no mundo, né, com exceção de alguns países, é o WhatsApp, né? E o Browser Control, ele é uma ferramenta hoje que atende principalmente, tá? O WhatsApp foi principalmente, inclusive foi o Browser Control, só explicando um pouco historicamente, foi um produto que ele veio de uma iniciativa do Brasil, tá? Então, o Brasil trouxe essa necessidade para a SkyHigh e a SkyHigh desenvolveu esse produto justamente para atender esse mercado nosso, tá? Por quê? Porque todo mundo hoje usa o WhatsApp, seja ele empresarial, seja ele comercial, seja ele pessoal, né? Então, assim, aproveitem. É um produto que pode suprir boa parte da necessidade de vocês no dia a dia, tá? Acredito que boa parte aqui dos espectadores. E também agradecer mais uma vez, tá? Ao Tom, a quem participou, a Best também por abrir esse espaço aqui pra gente. E contem comigo aí para ajuda nos negócios, tá? E desenvolvimento aí do canal da Sky High, tá bom? Isso Obrigado, aí. viu? Eu
faço as minhas palavras, a do Rogério e a do Léo. Agradeço aí a todo o time da Best, que nos ajudou, nos apoiou, e todos os clientes, amigos que participaram do webinar. A gente tentou fazer um resumo aí do resumo, porque se a gente fosse falar alguns detalhes, a gente ia mais longe, né? Mas entre em contato aí com a Best, né? Que nós estamos à disposição para ajudar vocês aí, tá bom? Um forte abraço a todos. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.